Verão de 1829. Uma jovem é mandada para servir o homem mais temido da costa belga, não como honra, mas como castigo. Sua família a humilhou publicamente, desprezou sua dignidade e a enviou para a propriedade de um duque conhecido como o Almirante de Gelo, um veterano de guerra que destruiu navios inimigos sem hesitação e que não sorria havia anos. Ela achava que seria apenas mais uma humilhação. Ele achava que seria apenas mais uma presença temporária em sua vida vazia. Nenhum dos dois imaginava que naquela casa à beira-mar, entre tempestades e silêncios, começaria uma história que desafiaria tudo o que a sociedade acreditava sobre amor, poder e redenção. Se você quer descobrir como uma punição se transformou em obsessão, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho, porque essa história vai prender você do primeiro ao último segundo. Juliette Marchand tinha 24 anos quando aprendeu que existem formas de morrer que não envolvem parar de respirar. Algumas mortes acontecem aos poucos, em jantares silenciosos, onde ninguém olha para você, em conversas familiares, onde seu nome é mencionado apenas como um problema a ser resolvido, em espelhos onde você se vê e percebe que está desaparecendo, não fisicamente, mas de todas as formas que importam. Era verão na Bélgica. O tipo de verão que grudava na pele como uma promessa não cumprida, pesado, sufocante, carregado de uma eletricidade que precedia as tempestades que vinham do mar. A propriedade Marchand, nos arredores de Bruxelas, tinha visto dias melhores. As cortinas estavam desbotadas pelo sol, o jardim precisava de cuidados que ninguém pagava mais. E o ar dentro da casa cheirava a móveis antigos e segredos guardados havia tempo demais. Juliette estava sentada à mesa do jantar, quando seu mundo desmoronou pela última vez. Ela usava um vestido de musselina cor de marfim que havia pertencido à mãe, refeito 3 vezes porque não havia dinheiro para tecido novo. Os cabelos castanho escuros estavam presos em um coque simples. As mãos, cruzadas sobre o colo, não tremiam. Ela havia aprendido há muito tempo a não tremer na frente deles. À cabeceira da mesa, o barão Henri Marchand, seu pai, limpava os óculos com um lenço de linho com a meticulosidade de um homem que precisa de algo para fazer com as mãos quando está prestes a destruir alguém. À direita dele, Margot Marchand, prima de Juliette, observava tudo com o tipo de atenção que uma gata dedica a um rato preso. Margot era 2 anos mais nova que Juliette, loira, de olhos azuis brilhantes, o tipo de beleza que a sociedade belga aplaudia sem questionar. Ela usava um vestido de seda verde esmeralda que custou mais do que a comida servida naquela mesa durante um mês inteiro. E ao lado de Margot, o barão Claude Beauchamp, 42 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, uma barriga discreta que começava a se pronunciar sob o colete bordado. Ele tinha olhos pequenos, úmidos, do tipo que pareciam avaliar o valor de tudo que olhavam, incluindo pessoas. Especialmente pessoas. O jantar havia sido servido com a pompa que a família Marchand já não podia se dar ao luxo de manter, mas insistia em fingir. Sopas claras, peixe cozido, um assado de cordeiro que chegou à mesa mais seco do que deveria. Os criados serviam em silêncio. Juliette sabia que eles sabiam, sempre sabiam. Criados sempre sabem quando uma casa está desmoronando. Foi o pai quem quebrou o silêncio. Juliette, o barão Beauchamp, fez uma oferta muito generosa. Ela não levantou os olhos do prato. Não ainda. Ela conhecia esse tom. Ele pediu sua mão em casamento, continuou Henri Marchand. É uma oferta que deveria ser recebida com gratidão. Juliette respirou fundo, devagar, contando até 5 antes de falar. Ela olhou para o barão Beauchamp.
Ele estava sorrindo, mas era o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Era o sorriso de um homem que estava comprando algo que achava que já era dele. Eu agradeço a honra, Barão Beauchamp, disse Juliette, e sua voz saiu calma, educada, firme. Mas devo recusar. O silêncio que se seguiu foi do tipo que dói nos ouvidos. O tipo de silêncio que acontece quando alguém diz algo tão inesperado que o mundo precisa de um momento para processar. Margot foi a primeira a reagir, com uma risada aguda que soou menos como alegria e mais como vidro quebrando. Recusar? Repetiu ela, e havia genuína incredulidade em sua voz. Você? Recusar? Henri Marchand colocou os óculos de volta com um movimento lento, deliberado. Ele olhou para Juliette como se estivesse vendo uma filha pela primeira vez em anos, e o que via não o agradava. Juliette, você está ciente de que essa pode ser a única oferta que receberá? Era uma frase tão afiada quanto uma lâmina, e ele a disse com a casualidade de quem comenta o clima. Estou ciente, pai, respondeu Juliette, e ainda assim devo recusar. O Barão Beauchamp limpou a boca com o guardanapo, devagar, como se quisesse dar a ela tempo para mudar de ideia. Quando falou, sua voz tinha uma qualidade oleosa. Senhorita Marchand, talvez você não compreenda a generosidade desta oferta. Sua situação... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Sua situação familiar não é segredo para ninguém. Uma jovem de sua idade, sem dote significativo, sem perspectivas imediatas, eu estou oferecendo segurança. Segurança. A palavra pairou sobre a mesa como fumaça. Juliette sabia o que ele estava dizendo sem dizer. Ele estava oferecendo salvá-la da ruína financeira da família. Estava oferecendo comprar sua obediência com a promessa de um teto sobre a cabeça. Eu compreendo perfeitamente, barão, disse Juliette, e pela primeira vez ela o olhou nos olhos. E ainda assim recuso. Foi Margot quem explodiu primeiro. Você é uma tola ingrata. Sua voz subiu uma oitava. Você acha que é melhor do que isso? Olhe para você. Olhe para este lugar. Ela gesticulou ao redor da sala de jantar. Estamos afundando, Juliette, e você recusa a única corda que nos foi jogada. Henri Marchand ergueu a mão, pedindo silêncio, mas Margot não parou. Ela sempre foi assim, tio. Sempre achou que era especial, que merecia mais. Mas olhe para ela. 24 anos, solteira, vestindo trapos da mãe morta, vivendo de nossa caridade, e tem a audácia de recusar um homem bom que a quer. A palavra caridade cortou mais fundo do que Margot provavelmente pretendia, ou talvez exatamente como pretendia. Juliette não respondeu. Ela apenas dobrou o guardanapo, colocou-o ao lado do prato e ficou de pé. Com sua permissão, pai, gostaria de me retirar. Henri Marchand não disse nada por um longo momento. Então, ele suspirou, um som cansado, derrotado, e quando falou, sua voz tinha a frieza do mármore. Sente-se, Juliette. Não foi um pedido. Ela se sentou. O barão olhou para Henri, depois para Juliette, e então se levantou da cadeira com a dignidade ofendida de um homem que não estava acostumado a ser recusado. Lamento que a senhorita não veja razão, disse ele, ajeitando o casaco. Espero que não se arrependa desta decisão. Soou como uma ameaça educada. Depois que Beauchamp saiu, o silêncio voltou. Mas agora era diferente. Era o silêncio que vem antes de uma sentença. Henri Marchand tirou os óculos novamente. Esfregou os olhos com os dedos. Quando falou, parecia 10 anos mais velho. Você sempre foi teimosa, Juliette. Ele fez uma pausa. Há uma solução. O Duque de Gravenmoor está procurando uma governanta para administrar sua propriedade na costa. Você tem habilidades administrativas. Seria adequado. Juliette sentiu algo gelado descer pela espinha. Uma governanta, repetiu ela lentamente.
Uma posição honrosa, interveio Margot com falsa doçura. Muito melhor do que ficar aqui, sendo um fardo para todos. Juliette olhou para o pai. Ele não desviou o olhar, mas também não havia nada de paterno nele. Apenas cansaço, resignação e algo que poderia ter sido alívio. Você partirá na próxima semana, disse Henri Marchand. As cartas já foram enviadas. Sua posição foi aceita. Ela compreendeu então. Não era uma sugestão, era uma ordem. Era uma punição por ter recusado Beauchamp. Era uma forma de se livrar dela, de transformá-la em outra pessoa responsável. Juliette assentiu com uma vez devagar. Como desejar, pai. E naquela noite, sozinha em seu quarto, ela não chorou. Em vez disso, olhou pela janela para o jardim negligenciado, para as estrelas que brilhavam indiferentes sobre a Bélgica, e pensou que talvez o exílio fosse melhor do que continuar morrendo devagar naquela casa. A viagem até Gravenmoor levou 3 dias. 3 dias de estradas esburacadas e silêncio. Juliette levava apenas uma mala e um livro que nunca conseguiu terminar. No 3º dia, ela sentiu o cheiro. Sal, mar, a costa. Gravenmoor erguia-se sobre um promontório no extremo norte da Bélgica, onde a terra encontrava o Mar do Norte em penhascos irregulares. Uma construção de pedra cinza, austera, sólida, implacável. Não havia flores, apenas pedra, ferro e o som constante das ondas quebrando contra as rochas. Quando a carruagem parou, Juliette desceu e sentiu o vento marítimo bater contra ela, forte, salgado. O céu estava cinzento, pesado de nuvens. A porta se abriu antes que ela pudesse bater. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque severo, vestido preto imaculado, olhos penetrantes que avaliavam tudo. Senhorita Marchand, disse a mulher, não exatamente fria, mas definitivamente não calorosa. Sou Madame Heloise, a governanta residente. Sua chegada era esperada. Prazer em conhecê-la, respondeu Juliette, e entrou. O interior de Gravenmoor era tão austero quanto o exterior. Corredores largos, paredes cobertas por tapeçarias de batalhas navais. O chão de mármore escuro ecoava a cada passo. Suas responsabilidades incluirão a gestão da correspondência do Duque, a supervisão dos criados, a organização de eventos, explicou Madame Heloise enquanto subia a escadaria. O Duque é particular em seus hábitos, ele não tolera desorganização, nem familiaridade. Juliette absorveu cada palavra. Particular, não tolera familiaridade. Código para mantenha distância. Madame Heloise parou em frente a uma porta de carvalho escuro. Seu quarto. As refeições são servidas às 7 da manhã, meio-dia e 7 da noite. Você comerá com os criados. O Duque janta sozinho. Ela abriu a porta. O quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama estreita, uma escrivaninha, uma janela que dava para o mar. Juliette colocou a mala aos pés da cama. Quando conhecerei o Duque? Madame Heloise hesitou, apenas por um segundo. Quando ele quiser que você o conheça. E então ela saiu, fechando a porta atrás de si. Juliette ficou sozinha, em um quarto estranho, em uma casa estranha à beira-mar. Ela se aproximou da janela. Lá fora, o mar se estendia infinito. As ondas batiam contra os penhascos com violência rítmica. Ao longe, gaivotas gritavam. E então ela o viu. Na praia abaixo, uma figura solitária. Um homem alto, vestido de preto, caminhando pela areia escura, como se estivesse em guerra com o próprio mar. Ele parou, olhou para o horizonte e ficou imóvel, como uma estátua contra o vento. Juliette não sabia como, mas sabia quem ele era. O Duque de Gravenmoor, o almirante de gelo, o homem que destruíra navios inimigos sem hesitação. O homem que não sorria havia anos. E enquanto o observava, algo estranho aconteceu.
Ele virou a cabeça, devagar, como se sentisse que estava sendo observado, e por um segundo, impossível à distância, ela teve a sensação de que ele estava olhando diretamente para ela. Juliette recuou da janela, o coração batendo mais rápido do que deveria. Aquele era o homem que sua família a enviara para servir. Aquele era o começo de tudo. Nenhum dos dois ainda sabia que aquela casa à beira-mar testemunharia algo que mudaria ambos para sempre. Os primeiros dias em Gravenmoor foram uma lição em silêncio. Não o silêncio tranquilo, mas o silêncio pesado de uma casa que guardava segredos. Os criados se moviam como sombras. Madame Eloise dava ordens em tom baixo. E o duque era um fantasma que habitava a própria casa. Ela não o viu nos primeiros 3 dias, apenas sinais de sua presença. Uma porta de biblioteca fechada pela manhã, aberta à tarde. Botas enlameadas no corredor. Juliette mapeou seus hábitos através desses rastros. Ele acordava antes do amanhecer. Caminhava pela costa todos os dias. Passava as tardes na biblioteca. Jantava sozinho às 8, sempre. Nunca recebia visitas. Era como viver com um fantasma que deixava evidências de sua solidão por toda parte. As responsabilidades de Juliette eram simples: gerenciar a correspondência escassa, supervisionar criados que já trabalhavam com precisão militar, organizar eventos que nunca aconteciam. Era uma posição sem propósito real. No 4º dia, ela o encontrou. Era manhã cedo. A biblioteca estava entreaberta e ali, diante da janela, estava ele, Florian van Orsay, mais alto do que parecia de longe, ombros largos, postura ereta de oficial militar, cabelos negros grisalhos nas têmporas. Vestia roupas escuras, sempre escuras. O rosto era severo, anguloso, com linhas profundas. Uma cicatriz fina descia da sobrancelha direita. E os olhos, azul gelo, capazes de ver através de máscaras. Ele não se virou quando ela entrou. Continuou olhando para o mar, as mãos cruzadas atrás das costas. Senhorita Marchand, disse ele, e sua voz era exatamente como ela imaginara. Grave, controlada, sem inflexão desnecessária. Você é pontual. Madame Eloise me disse que começou a trabalhar desde o primeiro dia. Sim, Vossa Graça, respondeu Juliette, mantendo-se na entrada. Espero que meu trabalho esteja atendendo às expectativas. Ainda não houve trabalho suficiente para formar expectativas. Não foi dito com crueldade, apenas como fato. Juliette não soube se isso era melhor ou pior. Ele se virou então e pela primeira vez ela foi capaz de ver seu rosto completamente. Havia uma cicatriz fina, quase imperceptível, descendo da sobrancelha direita até a maçã do rosto. Uma marca de batalha, sem dúvida. Os olhos a avaliaram com a mesma intensidade que ela imaginou que ele usava para avaliar navios inimigos no horizonte. Você foi enviada para cá como punição, disse ele sem rodeios. Sua família deixou isso claro na correspondência. Juliette sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a voz firme. Eu recusei um casamento. Meu pai considerou apropriado que eu aprendesse o valor da obediência através do trabalho. E você? Considera apropriado? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém havia lhe perguntado sua opinião sobre o próprio exílio. Considero preferível a alternativa. Os olhos dele brilharam com algo que poderia ter sido interesse ou talvez apenas curiosidade passageira. O barão Beauchamp não era adequado? Ele era adequado aos olhos de todos, exceto aos meus. E os olhos dele, aos seus? Juliette hesitou. Era uma pergunta estranha, feita de uma forma estranha, como se ele realmente quisesse saber a resposta. Seus olhos me viam como uma propriedade conveniente, não como uma pessoa. Florian assentiu, devagar, como se ela tivesse confirmado algo que ele já suspeitava. Então, somos semelhantes nesse aspecto, senhorita Marchand.
Eu também sou familiar com o olhar que avalia valor, não humanidade. E então, antes que ela pudesse responder, ele passou por ela em direção à porta e o cheiro dele a atingiu. Sal do mar, couro, algo como pinho. Ele parou no batente, sem olhar para trás. Você tem acesso a qualquer livro nesta biblioteca. Use-os como quiser e não me chame de Vossa Graça. Meu nome é Florian. Apenas Florian. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Juliette ficou sozinha na biblioteca, o coração batendo de uma forma que não conseguia explicar. Aquele não havia sido o encontro que ela esperava. Ele não a tratara como criada, não a tratara com condescendência. Ele falara com ela como se ela importasse, e aquilo, mais do que qualquer outra coisa, a assustou. Os dias ganharam ritmo, manhãs no escritório, tardes na biblioteca, uma sala vasta com estantes até o teto, volumes sobre história naval, filosofia, poesia, gosto eclético, Voltaire ao lado de tratados de guerra, e nas margens dos livros, anotações. Um volume sobre a Batalha de Ostende tinha notas densas, urgentes. 327 homens perdidos. Poderia ter esperado. Não esperei. Outra. Responsabilidade absoluta. Perdão impossível. Juliette fechou o livro, as mãos tremendo. Compreendi agora. Culpa de sobrevivente. Cada anotação era penitência. Você encontrou meu confessionário. A voz dele a fez pular. Juliette virou-se. Florian estava na entrada da biblioteca, vestido como sempre de escuro. O cabelo ligeiramente úmido, como se tivesse acabado de voltar de sua caminhada matinal. Mas havia algo diferente em sua expressão. Não raiva. Resignação, talvez. Como se soubesse que esse momento chegaria eventualmente. Eu não pretendia invadir sua privacidade, disse Juliette rapidamente. Você apenas quis entender por que um homem se isola em uma propriedade à beira-mar e se recusa a viver como os outros vivem. Ele atravessou a sala, pegou o livro das mãos dela, olhou para as próprias anotações, como se as visse pela primeira vez em anos. Ostende, disse ele. Eu tinha 28 anos. Comandava 6 navios. Os franceses deixaram minas no porto. Eu sabia, mas precisávamos avançar. Ele apertou o livro. 3 navios afundaram. 327 homens morreram. Alguns gritaram por horas antes que pudéssemos alcançá-los. Juliette sentiu o peito apertar. A dor na voz dele era física, palpável. Você salvou muitos, disse ela suavemente. Não salvei os suficientes. Quantos teriam sido suficientes? Ele olhou para ela então, realmente olhou, e havia algo cru naquele olhar, algo que ele geralmente mantinha escondido. Todos, disse ele simplesmente, ou nenhum, inclusive eu. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio habitual de Gravenmoor. Era um silêncio compartilhado, carregado de compreensão mútua. Minha família me enviou para cá porque eu não tinha valor para eles, disse Juliette, as palavras saindo antes que pudesse detê-las, porque eu recusei ser vendida ao melhor lance, porque não tinha beleza suficiente para compensar minha teimosia, porque era mais fácil me enviar embora do que admitir que me viam como um fardo. Ela respirou fundo, tremendo. E a pior parte não é ter sido enviada embora. A pior parte é que uma parte de mim acredita que eles estavam certos, que eu realmente não tenho valor. Florian fechou o livro, colocou-o de volta na estante, devagar, deliberadamente. Quando se virou para ela, havia algo novo em seus olhos, algo como reconhecimento. Você está errada, disse ele, e havia uma certeza absoluta em sua voz. Quem não enxerga seu valor é cego por escolha, não por sua falta. E cegueira deliberada é a pior forma de crueldade. Juliette sentiu lágrimas queimarem seus olhos.
Ninguém nunca havia dito algo assim a ela. Ninguém nunca havia defendido seu valor quando ela mesma duvidava dele. "Por que você se importa?" perguntou ela, a voz mal mais que um sussurro. "Você nem me conhece." Florian deu um passo à frente, não muito perto, mas o suficiente para que ela sentisse a intensidade de sua presença. "Porque eu reconheço alguém que foi julgado por decisões que tomou por honra, não por fraqueza. E porque nesta casa cheia de silêncio, você é a primeira pessoa em anos que fala comigo, como se eu fosse um homem, não um monstro que precisa ser temido ou um herói que precisa ser adorado." As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado. Então, Florian recuou, a máscara de controle voltando ao lugar, mas não completamente. Havia uma rachadura agora, pequena, mas visível. "Há uma tempestade chegando esta noite", disse ele olhando pela janela. "As tempestades aqui são intensas. Se preferir, pode jantar no salão principal. Será mais seguro que o andar superior se os ventos forem fortes. E você, onde jantará?" "Onde sempre janto, sozinho." Juliette não pensou antes de falar. "Não precisa ser assim." Ele a olhou por um longo momento. Então algo incrivelmente raro aconteceu. Ele quase sorriu. Não completamente, apenas uma sugestão nos cantos da boca. Mas estava lá. "Talvez não", disse ele suavemente. "Talvez não precise ser assim." E saiu da biblioteca, deixando Juliette com o coração acelerado e a certeza de que algo havia mudado entre eles. Algo pequeno, frágil, mas inegável. A tempestade chegou ao anoitecer como uma besta furiosa do mar. O vento uivava contra as pedras de Gravenmoor. As ondas explodiam contra os penhascos com força suficiente para fazer a casa tremer. Juliette estava no pequeno salão, onde uma lareira queimava e as janelas estavam bem fechadas, mas ainda assim ela ouvia cada golpe do temporal. Então, a porta se abriu. Florian entrou carregando uma bandeja com 2 pratos cobertos, uma garrafa de vinho, 2 taças. Ele a colocou sobre a mesa baixa perto do fogo, sem dizer nada. "Madame Eloise insistiu que eu comesse algo quente", disse ele, quase como desculpa. "E seria irracional jantar sozinho quando há alguém aqui." Juliette sorriu, pequeno mas genuíno. "Seria irracional", concordou ela. Eles jantaram juntos enquanto a tempestade rugia lá fora. Não falaram muito mas então, no início. Aos poucos, palavras começaram a fluir. Florian contou sobre sua infância em uma propriedade menor ao sul, sobre como o mar sempre o chamara. Juliette falou sobre sua mãe, que morrera quando ela tinha 15 anos, e como depois disso ela se tornara invisível em sua própria casa. "Cartas chegaram de Bruxelas esta semana", disse Florian eventualmente, servindo mais vinho. "De seu pai e de sua prima." O corpo de Juliette enrijeceu. "Eles querem que eu volte?" "Não. Querem garantir que você permaneça aqui. Aparentemente há rumores." Ele hesitou. "Rumores de que você me seduziu para garantir uma posição permanente." Juliette sentiu o sangue esfriar nas veias. Eu não... "Eu sei", interrompeu Florian, firme. "E eles também sabem, mas a verdade importa menos do que a narrativa que escolhem contar." "Por quê? Por que fariam isso?" "Porque culpar você é mais conveniente do que admitir que a ruína da família foi causada pelas dívidas de jogo de seu pai." Juliette o encarou, chocada. "Como você sabe disso?" "Eu tenho recursos. Quando recebi o pedido para contratá-la, investiguei." Ele a olhou diretamente. "Eles usaram você como bode expiatório, Juliette. E agora estão espalhando mentiras para garantir que você não volte e exponha a verdade." Ela sentiu lágrimas queimarem, mas recusou-se a deixá-las cair. "Então estou presa aqui, não porque escolhi, mas porque eles escolheram por mim."
Florian colocou a taça de lado, inclinou-se ligeiramente para a frente. Você não está presa, você está protegida. E enquanto estiver sob meu teto, nenhuma mentira que contem sobre você terá poder. Por quê? A pergunta saiu quebrada. Por que você me protegeria? Ele a olhou como se a resposta fosse óbvia. Porque reconheço injustiça quando a vejo. E porque... Ele hesitou, algo vulnerável cruzando seu rosto. Porque você me fez lembrar que ainda existo como algo além de um comandante que enviou homens para a morte. O vento uivou mais alto. A lareira crepitou. E entre eles, no silêncio carregado daquele pequeno salão, algo se solidificou. Um vínculo, frágil ainda, mas real. E ambos sabiam que não podiam mais fingir que aquilo não estava acontecendo. 3 semanas depois da tempestade, tudo mudou. O convite chegou em um envelope de papel creme, lacrado com o brasão da Casa Real belga. Madame Eloise o entregou a Florian durante o café da manhã, e Juliette viu a expressão dele endurecer enquanto lia. Um baile, disse ele, a voz plana. Em Bruxelas, para celebrar o aniversário do príncipe. Minha presença é esperada, código obrigatório. Juliette estava sentada à mesa com ele agora. Nas últimas semanas, os jantares solitários haviam dado lugar a refeições compartilhadas, primeiro por conveniência, depois por escolha. Ela tomava café com ele pela manhã, jantavam juntos à noite. Conversavam sobre livros, sobre o mar, sobre tudo e nada. E em cada conversa, a distância entre eles diminuía um pouco mais. Você precisa ir? Perguntou ela. Recusar seria interpretado como desrespeito. E eu já tenho inimigos suficientes na corte. Ele colocou o convite de lado, os dedos tamborilando na mesa, um raro sinal de inquietação. Há algo mais, disse Madame Eloise, hesitante. O convite especifica que Vossa Graça deve trazer uma acompanhante. Os olhos de Florian se estreitaram. Especifica? Está escrito aqui, o Duque de Gravenmoor e convidada. Juliette sentiu algo gelado descer pela espinha. Isso não era coincidência. Alguém queria Florian em Bruxelas, acompanhado, exposto. E ela tinha uma ideia muito clara de quem. É Margot, disse ela em voz baixa. E Beauchamp, eles querem que você apareça com alguém para alimentar os rumores. Florian a olhou, a mandíbula tensa. Então não levarei ninguém. E confirmar que você tem algo a esconder, isso só tornará os rumores piores. Silêncio. Madame Eloise se retirou discretamente, deixando-os sozinhos. Florian se levantou, caminhou até a janela, as mãos cruzadas atrás das costas. Juliette reconhecia essa postura agora. Era como ele pensava, como processava batalhas. Há uma terceira opção, disse ele finalmente sem se virar. Eu levo você. O coração de Juliette pulou. Eu? Você é minha administradora. É perfeitamente apropriado que me acompanhe a um evento social. E mais importante, ele se virou, os olhos azuis fixos nela. Se eles querem transformar você em objeto de escândalo, então vamos dar a eles algo impossível de distorcer. Vamos mostrar a todos exatamente quem você é, não uma criada. Não uma oportunista, uma mulher de dignidade que merece respeito. Florian, se eu aparecer naquele baile, será guerra aberta. Margot e Beauchamp vão... Deixe-os tentar. Sua voz era de aço. Eu enfrentei frotas inteiras. Não recuarei diante de 2 covardes que só sabem atacar pelos bastidores. Juliette queria argumentar. Queria dizer que não valia a pena. Mas uma parte dela, a parte que fora silenciada por anos, a parte que fora enviada para o exílio como punição, queria enfrentar aqueles que a condenaram. Queria provar que sobrevivera. Então vou, disse ela, a voz firme.
Vou com você. E pela primeira vez desde que se conheceram, Florian sorriu. Não muito, mas genuíno, chegando aos olhos. Precisaremos de um vestido, disse ele, algo que faça justiça a você. O vestido chegou 5 dias depois, enviado de Bruxelas pela melhor modista da cidade. Quando Juliette o viu, ficou sem ar. Era de seda azul meia-noite, quase preta sob certa luz, mas brilhando com tons de safira quando se movia. O decote era elegante, sem ser ousado, as mangas compridas terminando em renda delicada. A saia caía em ondas suaves, bordada com fios de prata que imitavam constelações. Vinha acompanhado de luvas de cetim, sapatos de veludo e um colar simples de pérolas com um pingente de safira. Isso deve ter custado uma fortuna, sussurrou Juliette para Madame Heloise. A governanta sorriu um sorriso raro e caloroso. O duque disse que você merecia ser vista como uma estrela. Aparentemente, ele quis dizer literalmente. Na noite antes do baile, Juliette não conseguia dormir. Ficou na janela do quarto, olhando o mar sob a lua cheia, tentando acalmar os nervos. Então ouviu passos no corredor, uma batida leve na porta. Posso entrar? A voz de Florian. Sim. Ele entrou, ainda vestido, claramente também incapaz de dormir. Ficou ao lado dela na janela, ambos olhando para o mar em silêncio por um longo momento. Estou com medo, admitiu Juliette. Não do baile, mas do que vem depois, do que acontecerá quando os rumores se tornarem gritos. Você não precisa ir. Não é tarde demais para mudar de ideia. Não, eu preciso. Preciso olhar nos olhos deles e mostrar que não me quebraram. Florian se virou para ela, e havia algo intenso em seu olhar, algo que fez o coração dela acelerar. Juliette, há algo que preciso dizer antes de amanhã, porque se eu não disser agora, posso não ter coragem depois. Ela esperou, mal conseguindo respirar. Quando você chegou aqui, eu estava morto por dentro, vivo apenas tecnicamente. E então você entrou na minha biblioteca, leu minhas anotações e ao invés de me julgar, você entendeu. Você viu a dor e reconheceu porque carrega a sua própria. Ele deu um passo mais perto. Você me fez querer viver novamente, não apenas existir. Viver. Mas, Florian, deixe-me terminar. Amanhã vamos entrar naquele baile e haverá pessoas que vão julgá-la, que vão sussurrar, que vão tentar destruí-la. Mas eu estarei ao seu lado e quero que você saiba que não é obrigação, não é dever, é escolha. Porque você se tornou a pessoa mais importante na minha vida e eu não vou deixar ninguém machucá-la novamente. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de tudo que não fora dito ainda. Juliette deu um passo à frente, ergueu a mão, tocou levemente o rosto dele. Ele fechou os olhos ao toque como se fosse a primeira gentileza que recebera em anos. Eu também escolho você, sussurrou ela. Escolho isso, escolho nós. E quando ele a beijou, ali, sob o luar que entrava pela janela, foi como se ambos finalmente tivessem encontrado o lar que procuravam a vida inteira. O baile acontecia no Palácio Real em Bruxelas, uma construção de mármore branco que brilhava sob 1000 lustres de cristal. Carruagens chegavam uma após a outra, descarregando a elite belga em seus melhores trajes, joias cintilando, risos ecoando pelos corredores. Quando a carruagem de Florian parou na entrada, o murmúrio começou imediatamente. O Duque de Gravenmore raramente aparecia em eventos sociais. Vê-lo ali já era notícia. Mas quando ele desceu e estendeu a mão para ajudar sua acompanhante, Juliette emergiu da carruagem como uma aparição. O vestido azul meia-noite capturava a luz das tochas, os bordados de prata brilhando como estrelas. Os cabelos castanho escuros estavam presos em um penteado elegante, alguns fios soltos emoldurando o rosto.
e ela segurava a mão de Florian com a confiança de quem sabia exatamente onde estava e por que estava ali. O salão de baile era uma explosão de luxo. Colunas de mármore, piso de mosaico, teto pintado com cenas mitológicas. Orquestras tocavam, casais dançavam e por toda parte olhos se viravam para observar a chegada do duque e sua misteriosa acompanhante. "Ela está aqui", murmurou Juliette, avistando Margot do outro lado do salão. Margot Marchand estava deslumbrante em verde esmeralda, rodeada por um grupo de jovens da alta sociedade. Mas quando seus olhos encontraram os de Juliette, a máscara de charme escorregou por um segundo, revelando choque puro. Ao lado de Margot, o Barão Beauchamp. Ele parecia ter envelhecido desde a última vez que Juliette o vira, o rosto mais vermelho, os olhos mais cruéis. E quando a viu no braço de Florian, sua expressão escureceu com algo como fúria. "Prepare-se", disse Florian baixinho. "Eles vêm." Margot atravessou o salão com a graça calculada de uma predadora, Beauchamp na reboque. Ela parou diante deles, o sorriso doce como veneno. "Prima Juliette, que surpresa vê-la aqui, e em companhia tão elevada." "Margot", respondeu Juliette, a voz calma. "Você está bem. Estou maravilhosa, querida. Mas você..." Margot olhou para o vestido com falsa preocupação. "Como conseguiu algo tão caro? Espero que não tenha se endividado." A insinuação era clara. Beauchamp riu, um som desagradável. "Talvez tenha tido ajuda", sugeriu ele, olhando para Florian. Florian não se moveu, mas sua voz cortou como gelo. "Escolha suas próximas palavras com cuidado, Beauchamp." "Ou o quê?" O barão deu um passo à frente, embriagado por vinho e arrogância. "Todos aqui sabem a verdade. Sua administradora..." Ele disse a palavra com desdém. "É uma oportunista que se aproveitou de sua reclusão. E você, meu caro duque, está sendo feito de tolo." O salão ficou em silêncio. Conversas pararam. Cabeças se viraram. Este era o escândalo que todos esperavam. Juliette sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse falar, Florian deu um passo à frente, colocando-se entre ela e Beauchamp. "Você está errado", disse ele, a voz baixa, mas carregando a autoridade que fez até o príncipe ao longe parar de conversar. "Completamente, pateticamente errado." "Florian", começou Juliette. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio, então se virou para enfrentar todo o salão. "Já que parece haver confusão sobre a presença da senhorita Marchand aqui esta noite, permitam-me esclarecer." O salão estava tão silencioso que se podia ouvir o farfalhar das saias de seda. "Juliette Marchand foi enviada à minha propriedade como punição por recusar um casamento. Sua família," ele olhou diretamente para Margot, "decidiu que ela era um fardo inconveniente e a exilou, espalhando mentiras para proteger sua própria reputação manchada por dívidas de jogo." Margot ficou pálida. Beauchamp deu um passo atrás. "Ela chegou à minha casa sem nada, sem proteção, sem esperança, acreditando que não tinha valor." A voz de Florian tremeu ligeiramente. "E naquele silêncio, naquele isolamento, ela fez algo extraordinário. Ela me mostrou o que eu tinha esquecido, que ainda há bondade no mundo, que ainda há coragem em recusar ser quebrado, que ainda há esperança." Ele se virou para Juliette, e nos olhos dele havia tudo que ele nunca disse em voz alta. "Esta mulher não me enganou. Ela me salvou. Ela me lembrou que mereço viver, não apenas sobreviver. E se alguém neste salão tem algo a dizer contra ela, terá que dizer primeiro contra mim." O silêncio era absoluto. Então Florian fez algo que chocou até mesmo Juliette. Ele se ajoelhou ali, no meio do salão de baile real, diante de centenas de pessoas, pegou a mão dela e a beijou. "Juliette Marchand, você me daria a honra de se tornar minha duquesa?" O mundo parou. Lágrimas queimaram nos olhos de Juliette.
Ela olhou para ele, o homem que fora tão quebrado quanto ela, o homem que escolhera defendê-la quando ninguém mais o fez, o homem que a via quando ela fora invisível por tanto tempo. Sim, disse ela, a voz clara, firme, ressoando pelo salão. Sim, eu aceito. E quando Florian se levantou e a beijou diante de todos, o salão explodiu em aplausos. Não todos. Margot estava branca como mármore. Beauchamp tinha saído apressadamente, mas o suficiente. O suficiente para que ficasse claro que a maré havia virado. O duque da guerra escolhera sua duquesa, e ninguém ousaria desafiá-lo. A notícia se espalhou pela Bélgica como fogo em palha seca. O duque de Gravenmoor, o almirante de gelo que não sorria havia anos, havia se ajoelhado diante de toda a corte para pedir a mão de uma mulher que sua própria família enviara ao exílio. Os jornais publicaram relatos detalhados. Os salões de chá fervilhavam com especulações. E nos círculos da alta sociedade, 2 nomes desapareceram das conversas como se nunca tivessem existido. Margot Marchand deixou Bruxelas 3 dias após o baile. Não houve despedidas formais, nenhum anúncio oficial. Simplesmente, numa manhã, sua residência estava vazia. Diziam que ela fora para o interior, para uma propriedade distante de parentes que mal a conheciam. Diziam que seu noivado com um conde francês fora rompido silenciosamente. Diziam muitas coisas, mas a verdade era simples. Sua reputação estava arruinada, não por escândalo sexual ou falência, mas por algo pior, crueldade exposta. A sociedade perdoava muitas coisas, mas raramente perdoava aqueles que eram pegos sendo deliberadamente cruéis. O barão Beauchamp teve um destino diferente, mas igualmente silencioso. Uma semana após o baile, suas dívidas foram expostas publicamente, não por Florian. Ele não precisou fazer nada. A verdade, uma vez libertada, encontra seu próprio caminho. Comerciantes que haviam sido pacientes começaram a exigir pagamento. Bancos começaram a fazer perguntas. E Beauchamp, que passara anos vivendo além de suas posses, descobriu que não havia para onde correr quando os números finalmente alcançam você. Ele vendeu a propriedade principal, dispensou os criados e mudou-se para uma casa modesta nos arredores da cidade. Não era exatamente ruína, mas era queda suficiente para um homem que valorizava aparências acima de tudo. Juliette soube de tudo isso através de cartas que chegavam a Gravenmoor. Ela lia cada uma com uma mistura de emoções. Não satisfação, exatamente, mas um senso calmo de que a justiça, às vezes, funciona por conta própria. Você sente pena deles? Perguntou Florian uma tarde, encontrando-a na biblioteca com uma das cartas nas mãos. Juliette pensou cuidadosamente antes de responder. Pena? Não! Mas também não sinto alegria, sinto encerramento, como se um capítulo da minha vida tivesse finalmente sido fechado para que outro pudesse começar. Florian sentou-se ao lado dela, pegou sua mão. E que capítulo começa agora? Ela sorriu, genuína e completa. O nosso. O casamento aconteceu 6 semanas depois, numa cerimônia pequena na capela de Gravenmoor. Não houve centenas de convidados. Não houve pompa excessiva. Apenas aqueles que realmente importavam. Madame Heloise, que chorou discretamente durante os votos. Capitão Renaud, velho amigo de guerra de Florian, que serviu como testemunha e comentou depois que nunca vira o duque tão feliz. E alguns criados que haviam testemunhado a transformação de Gravenmoor, de uma casa de fantasmas, para algo que começava a parecer um lar. Juliette usava um vestido simples de seda branca, sem adornos excessivos, apenas um colar de pérolas, o mesmo que usara no baile. Florian estava de uniforme naval, medalhas polidas, brilhando contra o tecido azul marinho escuro. Quando ele a viu entrando na capela, Madame Heloise sussurrou depois. Seus olhos ficaram marejados.
Os votos foram tradicionais, mas quando chegou a hora de falar livremente, Florian segurou as mãos de Juliette e disse algo que ela guardaria para sempre. Eu passei anos acreditando que meu propósito havia terminado quando a guerra acabou, que eu havia sobrevivido apenas para carregar culpa. Mas você me mostrou que sobreviver pode ser apenas o começo, e que o verdadeiro propósito não está em batalhas vencidas, mas em escolher, todos os dias, construir algo melhor do que o que herdamos. Juliette respondeu com voz firme, apesar das lágrimas que brilhavam em seus olhos. Eu passei a vida acreditando que meu valor dependia de ser útil para outros. Mas você me ensinou que meu valor sempre esteve em mim, e que ser amada não significa ser perfeita. Significa ser vista completamente e escolhida mesmo assim. Quando se beijaram como marido e mulher, o sol entrou pelas vitrais da capela, pintando tudo em tons de ouro e safira. A primeira carta chegou 3 meses depois do casamento. Juliette a reconheceu imediatamente pela caligrafia. A letra trêmula, as bordas manchadas como se o autor tivesse segurado o papel por muito tempo antes de escrever. Vinha de Henri Marchand, seu pai. Ela não abriu imediatamente. Segurou-a por 2 dias, olhando para o envelope, sentindo o peso daquilo que ele poderia conter. Florian não pressionou. Ele apenas estava ali, uma presença constante, deixando claro que qualquer decisão que ela tomasse, ele apoiaria. Finalmente, numa tarde quieta na biblioteca, Juliette quebrou o lacre. A carta era curta, sem floreios, sem desculpas elaboradas. Apenas verdades simples e duras. Juliette, não espero perdão, não o mereço. Falhei com você de todas as formas que um pai pode falhar com uma filha. Transformei você em bode expiatório para meus próprios erros. Deixei que a crueldade de outros ditasse como eu a tratava. E quando você precisou de proteção, eu a mandei embora. Não posso desfazer o passado. Não posso recuperar os anos em que você foi invisível em sua própria casa. Mas posso dizer isto: eu estava errado. Profundamente, inesculpavelmente errado. Margot me contou sobre o baile, sobre o que o Duque disse, e pela primeira vez fui forçado a confrontar o que fiz com você. Não procuro reconciliação, apenas quero que você saiba que eu vejo agora o que deveria ter visto sempre. Você sempre teve valor, eu que fui cego demais para enxergá-lo. Viva bem, minha filha, viva melhor do que eu vivi. Henri Marchand. Juliette leu 2 vezes, depois dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de lado. Florian, que estava lendo próximo à janela, olhou para ela. Ele pediu desculpas? Sim, de um jeito. Ela respirou fundo. Não muda o passado, não apaga a dor, mas fecha algo. Me dá permissão para seguir em frente sem carregar raiva. Você vai responder? Juliette pensou por um longo momento. Talvez, eventualmente, mas não agora. Agora, quero focar no que estou construindo, não no que deixei para trás. Florian se levantou, atravessou a sala, beijou o topo de sua cabeça. Parece sábio. E foi. Porque perdão, Juliette estava aprendendo, não significava esquecer. Significava escolher não deixar o passado ditar o futuro. 3 anos se passaram. Gravenmoor não era mais uma casa de fantasmas. Os jardins tinham flores agora. Rosas que Juliette plantara pessoalmente, lavanda que perfumava o ar no verão. As janelas estavam abertas com mais frequência, deixando entrar luz e brisa marítima. E havia sons novos, risadas, conversas, música. E mais recentemente, passos pequenos. Juliette estava no jardim numa tarde de outono, observando sua filha. Clara, com 2 anos, cabelos escuros encaracolados e olhos azuis brilhantes, perseguindo borboletas com a determinação feroz de quem ainda acredita que tudo é possível,
se você correr rápido o suficiente. Florian apareceu ao lado dela, as mangas da camisa enroladas, evidência de que passara a manhã trabalhando no novo estábulo que estavam construindo. Ele observou Clara por um momento, então sorriu. Um sorriso completo, genuíno, o tipo que vinha facilmente agora. Ela tem seu espírito, disse ele. E sua teimosia, respondeu Juliette, inclinando-se contra ele. Ele riu, um som que ela nunca se cansava de ouvir. Uma combinação perigosa. Clara tropeçou, caiu no gramado, levantou-se imediatamente e continuou correndo sem sequer olhar para trás. Juliette e Florian trocaram olhares, ambos pensando a mesma coisa. Resiliência. Ela herdara isso de ambos. Você é feliz? Perguntou Florian como fazia às vezes. Não por duvidar, mas porque felicidade, eles haviam aprendido, precisava ser reconhecida, celebrada. Juliette olhou ao redor, para os jardins que ajudara a plantar, para a casa que transformara de fria em acolhedora, para a filha que corria livre e amada, para o homem ao lado dela que a escolhera quando ninguém mais o fez. Sim, disse ela simplesmente. Completamente. Absolutamente sim. E era verdade. Não porque sua vida era perfeita. Clara tinha pesadelos às vezes, e Juliette a embalava de volta ao sono. Florian ainda tinha noites difíceis, quando memórias de Ostende voltavam, e ela segurava sua mão na escuridão até que ele encontrasse paz novamente. Havia contas a pagar, decisões difíceis a tomar, pequenas frustrações da vida cotidiana. Mas eram deles. Essas lutas, essas alegrias, esse futuro incerto, mas promissor, tudo era deles, construído juntos, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Juliette pensou na garota que fora 3 anos atrás, a que se sentara naquela mesa de jantar e recusara ser vendida, a que aceitara o exílio porque era preferível à alternativa, a que chegara a Gravenmoor acreditando que não tinha valor, e pensou na mulher que era agora, duquesa de Gravenmoor, mãe, esposa, jardineira, mulher que escolhera o próprio destino, vivera com as consequências e descobrira que essas mesmas consequências podiam ser belas. Sabe o que é estranho? Disse ela, ainda observando Clara. Minha família me enviou aqui como punição e acabou sendo a maior dádiva da minha vida. Florian beijou seu cabelo suavemente. Às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem. Viver tão bem que aqueles que tentaram quebrá-la se tornem irrelevantes. É uma boa vingança, concordou Juliette sorrindo. Clara gritou de alegria ao finalmente pegar uma borboleta, que prontamente libertou porque, como explicara seriamente, borboletas precisam voar. E enquanto a observavam, mão na mão, Juliette soube que esta era a história que importava agora. Não a história da garota que fora punida, mas a história da mulher que transformou punição em propósito, que escolheu amor quando ofereceram indiferença, que construiu lar onde encontrou exílio. E essa história, ela soube, era dela para sempre. Você acabou de testemunhar algo raro, uma mulher que foi tratada como punição, transformando-se na redenção de um homem. E um homem que acreditava estar além do amor, descobrindo que o amor o estava esperando o tempo todo. Se a jornada de Juliette e Florian moveu algo dentro de você, então, por favor, inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações. É a forma mais simples de dizer, eu estou aqui, eu quero mais histórias assim. Obrigado por estar aqui, obrigado por ouvir. E obrigado por acreditar, como eu acredito, que o amor sempre vale a espera, que justiça, às vezes, chega silenciosamente, e que as melhores vinganças são simplesmente viver tão bem que aqueles que tentaram quebrá-la se tornem completamente irrelevantes. Até a próxima história, até a próxima jornada pelos segredos esquecidos da nobreza.